aí, consumidor, tem sentido a alta nos preços dos alimentos? Quem ganha pouco, que é a realidade da maior parte dos brasileiros, nem se fale, né? Muitos estão deixando de comprar ou substituindo os ingredientes, mas é bem contraditória essa situação num país em que o PIB em 2024 foi o maior desde 2021. E também num período em que o Brasil teve a maior taxa de empregados desde 2012, que foi quando o IBGE começou a fazer esse levantamento. E outro detalhe, viu, gente? A renda média dos brasileiros ocupados também foi a maior nesse período todo. Aí você me pergunta, nossa, Dani, mas a conta não está fechando, né? De fato, gente, é um assunto muito complexo, mas calma, que a ideia aqui no Diálogos de hoje é a gente explicar para vocês de uma forma bem didática, porque o tema será acesso aos alimentos. E para falar deste assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora e nutricionista, que é doutora em nutrição, Thaís Fulani. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso, muitas coisas, né, para a gente falar desse assunto que é tão importante, né, e atual também. Agora, de forma remota, gente, eu quero chamar o nosso outro convidado, que é o economista Edson Trajano, ele que já participou com a gente várias vezes aqui no Diálogos, né, já é de casa. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre importante fazer esse debate. É um tema extremamente atual e difícil. Então, cobertor curto nessa história, como trabalhar com essa questão da renda para atender às necessidades básicas da população. Desmistificar muitas coisas, porque é um assunto também que acaba tendo muitas fake news, né, em torno, então a gente precisa, o nosso papel aqui é levar a informação para você. Antes da gente começar, eu quero também agradecer, saudar aqui os nossos intérpretes de Libras, é a TV Câmara, que tem tradução 100% do nosso conteúdo, levando mais acessibilidade à nossa população, o que é muito interessante, né, gente, necessário. Bom, vou começar então com Trajano. Professor, é isso mesmo, né? Eu falei em 2024, o PIB fechou em 3,4%, né? Foi o maior desde 2021, totalizando aí quase 12 trilhões, 11 trilhões e 700 bilhões de reais. E aí, primeira pergunta, né? Por que dessa contradição, né? Para o pessoal entender. A gente vive ali um momento com a menor taxa de desemprego desde 2012, o PIB ele aumentou desde 2021 também, as pessoas tiveram ali, de certa forma, um aumento ali na renda, só que a conta não está fechando, né? O preço dos alimentos, eles subiram, está sendo nítido aí, né? A gente vê nas feiras, nos supermercados. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que, no aspecto econômico, a economia brasileira foi bem em 2024. Um crescimento do PIB, um aumento do volume de empregos, inclusive empregos com carteira assinada, uma redução na taxa de desemprego e um aumento da renda média das famílias. Esses foram aspectos positivos. Só que o próprio crescimento das atividades econômicas e a renda disponível no mercado interno acaba provocando um aumento do consumo. E esse aumento do consumo provoca uma escassez maior de algumas mercadorias. Consequentemente, isso acaba resultando em um preço mais elevado para o consumidor. Mas tem dois outros fatores que foram importantíssimos nessa história. O outro fator importante é que nós tivemos um aumento extraordinário das exportações. E esse aumento das exportações acaba, muitas vezes, mesmo com o crescimento da produção doméstica, uma escassez para o mercado interno e mais produtos para exportação. Um outro aspecto importante também nessa história foi os problemas climáticos, tanto chuvas intensas quanto secas intensas e também as ondas de calor. Essas mudanças climáticas têm provocado problemas climáticos mais recorrentes e mais graves, também têm provocado
redução da oferta em algumas situações. Mas é interessante destacar que, na média, a inflação brasileira está em torno de 5%. Por outro lado, ocorreu um aumento do salário mínimo em 7,5%. E há também novas necessidades na unidade familiar. Ou seja, muitas vezes, é claro, tem produtos de alimentos, por exemplo, o café é um produto que disparou de forma extraordinária nos últimos meses e tem impactado muito a situação das famílias brasileiras. Ovos subiu em um determinado momento, mas, por outro lado, alguns produtos têm apresentado uma tendência de queda de preços, por exemplo, o feijão, o arroz, a carne. Então, muitas vezes, esse é um tema que está extremamente politizado, nós acabamos observando uma discussão em redes sociais maior do que, de fato, a realidade é. Dos dois lados, um lado pró-executivo atual, falando que os preços não estão subindo tanto e principalmente mostrando preços menores, e do outro lado, um outro grupo mostrando as altas de preço mais significativas. Isso é normal na economia, ou seja, tem períodos que está em período de safra e em boas condições climáticas, o preço reduz. Tem produtos que estão numa situação mais delicada, no comércio internacional, o preço sobe. Isso acontece na economia brasileira, acontece na economia americana. Eu vou pegar um caso pontual, o café. O café nós tivemos vários problemas em vários lugares do mundo. Brasil, Colômbia e Vietnã, que são os 3 grandes produtores globais de café. Todos eles tiveram eventos climáticos que provocaram redução da oferta. Então, o preço do café aumentou no mundo inteiro. Isso é claro. Batata. O preço da batata já reduziu mais drasticamente no Brasil e o preço do feijão também reduziu, porque é um produto mais voltado para atender a população local. E aí, de um modo geral, não vai aparecer, muitas vezes, nessa discussão mais política, a redução do preço do arroz ou da batata ou do feijão, mas o café vai aparecer em todos os momentos. Então, a percepção da população é sempre que os produtos estão apresentando altas constantes. A gente tem que tomar um certo cuidado nisso. Eu trabalho há 22 anos com pesquisas de preço, que nós já tivemos cenários de aumento de preços mais significativos. E a minha preocupação maior nesse momento é o resultado dessa questão, porque a alta da inflação está impactando diretamente na alta das taxas de juros, e aí nós vamos ter um 2025 com crescimento econômico menor e com renda menor das famílias. Então, essa é a minha preocupação central hoje, porque o preço de ovo que subiu vai baixar, o preço do café só vai baixar em 2026, porque 2025 está perdido, que é um problema global, e aí nós temos que trabalhar cada ponto e cada situação. E ao longo do programa nós vamos também discutir algumas estratégias em termos de economia aí para as famílias nessa situação. Sabemos que os preços dos alimentos estão altos, não há dúvida disso. Isso vem num processo desde 2020, esse aumento constante do preço. Teve uma pequena queda em 2019, mas continua alto. Em 2023, mas continua extremamente alto para a maior parte da população brasileira. É isso. Bom, antes da gente continuar, então, a nossa equipe preparou uma reportagem, né, para tentar entender como que a população, de fato, tem sentido aí esse aumento dos preços, né? Nossa equipe foi, então, até o Mercadão Municipal de São José para ouvir alguns consumidores e como eles têm feito para driblar a alta nos preços desses itens básicos, essenciais, que são os alimentos. O mercado já está cheio. Tem gente escolhendo, pechinchando e comparando. Alguns alimentos têm um peso a mais, e não é só na balança. O dia só começa depois do cafezinho, mas ultimamente, cada gole traz um pensamento. O sabor continua o mesmo, mas a realidade mudou. O preço do café subiu, os ovos acompanharam e a carne virou um desafio. Cada ida ao mercado é uma conta a mais para fechar no fim do mês. Tá difícil? Aumentou bastante, tá difícil. A gente tem que dar os pulos da gente para poder não ficar sem, né? Café e carne, acho que são os vilões, né? Tá mais sentindo no bolso o ovo, que subiu muito, que é o básico, carne vermelha, que tá difícil,
E o pó de café também subiu demais. Acabei de comprar um caldo de cana e já senti a diferença. Era 6, agora eu estou pagando 7. Esses 2 itens que eu te toquei, a carne e os legumes e frutas, subiram bastante. A inflação dos alimentos no acumulado de 12 meses no mês de fevereiro ficou acima da inflação geral, de acordo com o levantamento do IBGE. Enquanto o IPCA 15 somou 4,96%, o grupo de alimentos e bebidas registrou 7,12%. Os principais aumentos foram do pepino, cenoura e café moído. Também se destacaram o peito de frango, lagarto, banana-maçã, tomate, ovo de galinha, fígado e o chocolate. A alta nos preços tem muitas razões: clima, frete, demanda e até o dólar, que encarece os insumos. Existem questões internacionais, né? Existem alguns alimentos, eles dependem muito de cotação no mercado internacional, o valor da exportação é feito em dólar, tá? E para o exportador, mesmo sendo, no caso do café, para ele interessa que o dólar esteja alto, porque o preço esteja alto. Só que isso aí reflete aqui dentro também. Não é? Nós pagamos por isso também. No fim, quem sente é o consumidor, que precisa adaptar a lista de compras para manter o básico na mesa. Para driblar os preços, a saída é pesquisar ou substituir. A gente procura promoção. Pesquisa de preço. Pesquisa de preço em mercados. Eu acho que o frango ainda, o preço está acessível e ele ainda cabe dentro do cardápio da família comum. Eu procuro fazer uma pesquisa e se não ver que não encontro melhor o preço, eu compro do mais barato. Paleta, senha, carne moída, mesmo assim tá caro. Quem trabalha fora tem que levar marmita, né? Tem que levar misturinha, né? Picanha é uma vez por ano. E olhe lá, entendeu? É o patinho, colchão duro, costelinha, que ele tem umas costelinhas aqui. Nossa, da hora a costelinha deles, entendeu? Deles não, né? Do boi. Muito boa. Os preços mudam, os hábitos também. Mas tem coisa que não se mexe na mesa do brasileiro: o cafezinho. Esse ninguém larga. O cafezinho tem que ter de manhã. O cafezinho é direto porque nós somos viciados no café. Eu e meu filho, e a gente tem que ter café direto e eu acho que tá bem salgado o pó de café. Mas a gente dá um jeitinho, né? O café, não posso deixar ele de lado. Não dá para ficar sem o cafezinho, né, minha filha? Nós, como brasileiros aqui, não dispensamos o café, nem que seja para botar mais água, botar menos pó e mais água, não é? Nem que seja para isso aí. Mas, de qualquer forma, não dá para ficar sem o cafezinho, não é? Tá aí, então, a opinião das pessoas, né? Todo mundo, cada um à sua maneira, sentindo. Vamos passar agora para a Thaís. Thaís, você ainda vai falar para a gente, né, de algumas alternativas. A gente viu aí, pessoal de casa, algumas pessoas falando que estão substituindo alguns alimentos, mas que eu queria chamar a atenção inicialmente, principalmente para a população mais carente, para aquelas famílias que têm bastante gente. Isso acaba também, essa alta nos alimentos acaba influenciando no consumo maior de ultraprocessados, né? E aí tem essa questão, né? Saúde é uma bola de neve, né? Várias coisas relacionadas, mas é preocupante. Sim, esse dado, né, do consumo de alimentos ultraprocessados já vem preocupando nós da saúde em relação a esse alto consumo e como isso tem impactado na saúde da população. Os alimentos ultraprocessados são ricos em açúcar, ricos em gordura e o consumo deles a longo prazo, né, eles são hiperpalatáveis, são aqueles alimentos que a gente come e a gente quer comer mais, muitas vezes, e o consumo deles está muito associado com prejuízos para a saúde, doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes. E quando a gente vê a alta no preço dos alimentos in natura, que são os alimentos, né, que devem ser a base da nossa alimentação hoje em dia, e muitas vezes o preço do alimento ultraprocessado, que quando a gente fala em acesso a alimentos, o preço acaba sendo um item importante, e o preço do alimento ultraprocessado às vezes abaixo, né? Não que ele também não tenha um impacto,
as escolhas acabam pesando mais na balança e muitas vezes isso é preocupante porque pode trazer ainda mais um aumento do consumo de ultraprocessados para os lares das famílias. É importante a gente olhar para isso com atenção, né? Mesmo com esse aumento de preços, refletir um pouco como que a gente pode, ali dentro do orçamento, ajustar tudo isso para que a gente continue consumindo alimentos in natura e vendo benefício à nossa saúde a longo prazo. Ser impactado negativamente da menor forma possível, né? A gente fala também de muitas crianças, né? Pessoas que estão ali naquela primeira infância e tendo contato, né, com açúcar em excesso, né? Alimentos com muito sódio e tudo mais. É uma coisa que precisa ser analisada e políticas públicas nesse sentido também, né? A gente vai continuar falando desse assunto mais para frente. Agora eu quero voltar com o Trajano. Trajano, a gente viu aí, né, alguns dos alimentos que mais tiveram impacto, né, como na reportagem foi reforçado, os ovos, o café, né, que eu acho que é o que mais se fala, né, ele nunca esteve tão em pauta, pelo menos nos últimos anos. Você comentou, né, que são vários fatores que influenciam para essa alta, né, como o dólar, as questões climáticas também, que vão ficar cada vez mais frequentes também, então é preciso pensar nisso também. Um outro ponto, né, que acaba interferindo também nesse preço, que tem a ver com a alta do dólar também, porque o Brasil praticamente nos últimos anos zerou ali os estoques regulatórios, né, que é aquela quantidade mínima de produtos, né, de cada produto que tem de permanecer no Brasil. E aí, nesse caso, impacta porque para o produtor é muito mais vantajoso você vender, né, obviamente, para quem paga mais. Então, o dólar está mais alto, acaba vendendo mais para quem está fora. E isso é interessante que você está colocando, Daniela, que assim, nós tivemos numa situação, estoque regulador. É sempre uma política que até mais ou menos 2012, no Brasil, nós tínhamos uma política mais constante de estoque regulador. Mas um dos pontos interessantes é que a capacidade de armazenamento de estoque regulador foi reduzindo no Brasil nos últimos 10 anos. E hoje nós não temos tanta capacidade de estoque. Estoque regulador, ele é importante em itens como arroz e feijão. O café normalmente não é trabalhado com estoque regulador. Nós tivemos também, o ano passado, um outro efeito que foi a desvalorização do real frente às moedas estrangeiras. E, é claro, nós tivemos um ambiente de incerteza muito grande com a mudança do presidente dos Estados Unidos. Então, o presidente novo, que prometia bastante coisa, inclusive está fazendo várias ações de política econômica, isso criou um ambiente de incerteza, principalmente no final do ano passado, além das discussões políticas internas brasileiras, a troca do presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, que estava num ambiente também de incerteza. Então, essas questões levaram ao dólar a R$ 6,30. Não há dúvida que quando você tem uma desvalorização da moeda, aumenta o incentivo às exportações. Isso impactou principalmente na cadeia produtiva da carne. Nós tivemos, em dezembro de 2024, um preço muito elevado da carne bovina, principalmente. É um período já que você tem um consumo interno maior de carne com as festas de final de ano e a desvalorização da moeda ajudando nesse incentivo ao setor exportador. Nos 2 primeiros meses de 2025, nós tivemos uma retração mais ou menos em torno de 7% no preço da carne bovina. Mas como a alta era muito significativa, ainda é pouco percebido pela população. E de um modo geral, tanto o pecuarista quanto o produtor de café, como foi colocado até nas entrevistas dos nossos telespectadores, o produtor ele vai vender para quem paga mais. Se o mercado internacional está comprando bastante com preços mais caros, principalmente no segmento de café que está faltando café, qual o resultado disso? Há um aumento das exportações e o aumento das exportações acaba reduzindo a oferta no mercado doméstico. Isso tem acontecido principalmente com o caso do café.
O caso dos ovos não é tanto. Hoje o Brasil exporta apenas 1% da produção nacional. O caso do ovos, nós tivemos muita especulação lá nos Estados Unidos, que acabou ocorrendo um aumento em função do surto de gripe aviária, mais ou menos em torno de 70%, mas no caso brasileiro, especificamente nos meses de fevereiro e março, tem um impacto do período da quaresma. Então, qual o resultado? Esse período há um consumo maior de ovos. E isso faz com que muitas pessoas aproveitem que trabalham na cadeia produtiva de ganhar um pouco mais. Então, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado daquilo que está sendo divulgado na mídia como um todo, e principalmente em redes sociais. Assim, tinha um episódio pontual nos Estados Unidos, mas isso não chegou ao Brasil. Mas nós temos um consumo no Brasil em função do período da quaresma, e todos os anos isso acontece. Só que aproveitaram mais nessa situação e aumentaram um pouco mais do que o normal nos anos anteriores. É isso. Bom, a gente vai fazer uma pausa rápida, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar aqui nesse assunto sobre o acesso aos alimentos, né? Tem essa alta, mas tem alternativas aí que podem ser feitas e também, né, para a gente tentar entender, né, quais são os fatores que estão motivando essa alta. É rapidinho, o Diálogos volta já já. De volta com Diálogos, o tema da vez é acesso a alimentos e para desenvolver este assunto eu estou recebendo aqui no estúdio a professora e nutricionista e doutora em nutrição Thaís Furlani e de forma remota a gente está conversando com o economista Edson Trajano. Thaís, uma coisa que preocupa bastante também, né? A gente está falando desses preços, e aí quando fala de alternativas passa por muitas coisas, mas um dado que chamou atenção é que, segundo a ONU, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos do mundo. Para a gente ter uma ideia, por ano, gente, são mais de 55 milhões de toneladas que são descartadas. É um dado muito triste, né, e alarmante, e a gente tem de agir para ir na contramão dessa realidade. Sim, a gente tem, né, esse dado de desperdício muito importante. Vale a pena a gente lembrar que o desperdício do alimento não acontece só lá no final do consumo, em casa, né? Então, como a gente tem uma área territorial muito grande de produção de alimentos, voltado também um pouco para essa monocultura, para a exportação, isso acaba impactando, porque a grande parte dos alimentos desperdiçados são desperdiçados no processo entre a produção e o trajeto dele até os centros de distribuição. Então, a gente precisa e além disso, né, a gente tem uma grande parte que é desperdiçada nesse transporte, temos também o desperdício depois nos mercados, e acaba tendo também um pouco, às vezes, quando a gente não organiza direito nossas compras em casa. Então, é um dado que a gente tem que se preocupar, tem muito a ser feito ainda, a gente tem que pensar bastante, principalmente quando a gente fala de alimentos, né, onde a gente tem hoje essa desigualdade muito grande de acessos a alimentos no Brasil. Embora a gente tenha muitas famílias em segurança alimentar, a gente tem ainda bastante famílias em insegurança alimentar, né, e a gente tem bastante alimento desperdiçado que, quando realocados de maneira adequada ou com projetos e políticas corretas, a gente consegue destinar e gerar um pouco mais de acesso para essas famílias em vulnerabilidade. A gente falou de alguns fatores que influenciam essa alta, entre elas está a mudança no clima. E aí também isso impacta numa diminuição dessa diversidade dos alimentos, né? E aí também tem uma questão social, né? Você vai, seja na feira, seja no mercado, num bairro de classe média alta, né? Os melhores produtos geralmente, consequentemente, vão para lá. No caso das periferias já é diferente, tem esse recorte também, né? Tem sim. Então, quando a gente vai escolher o alimento, a gente acaba olhando, né, os que estão mais bonitos ali, que são expostos. Mas os alimentos, e até mesmo nessa seleção, destinando, né, para onde cada alimento vai. Mas eles são produzidos e um alimento até está um pouco mais feinho, né, uma cenoura um pouco diferente da outra, isso não muda a qualidade nutricional do alimento. Isso é muito importante de ser reforçado, né, e até incentivado ali, tem alguns países que incentivam o consumo desses alimentos
que são mais feios e vendem esses alimentos que às vezes não tem muita busca pelo consumidor, mas que têm boa qualidade e podem ser vendidos a menor preço também, sem impactar, né, a qualidade e a característica nutricional do alimento. Os alimentos orgânicos, inclusive, eles têm mais nutrientes, são mais ricos, né, e às vezes são menorzinhos, porque não tem agrotóxico na produção, tem uma coloração diferente, então isso é importante também de ressaltar. Sim, infelizmente, né, você falou dos alimentos orgânicos, infelizmente ainda é distante para a maior parte da população, né, para a realidade de todo mundo, mas quem sabe, né, a gente consiga que mais pessoas tenham acesso com o passar dos anos, num futuro nem tão distante, a gente espera, né, que pelo menos fique mais igualitário nesse sentido também, né? Sim, com incentivo à produção de pequenos produtores locais, isso também é um ponto legal da gente abordar, porque as feiras locais, né, com essa alta de preço dos alimentos, é legal que as pessoas busquem, né, no bairro produtores locais, onde a gente tem uma diminuição dessa distância também entre a produção e a oferta do alimento, fazendo com que esse preço fique mais barato. E os produtores locais geralmente também acabam produzindo alimentos mais orgânicos em menor quantidade, né, frente à agricultura ali de exportação, que traz mais saudabilidade também e consegue agregar ali, diminuir um pouco esse caminho e o acesso e às vezes o preço também para o consumidor. Sem dúvida. Bom, vamos voltar com o Trajano. Trajano, você é economista, né, e coordenador do NUPES, né, que faz aí essa pesquisa, né, que a gente sempre vê sobre o custo da cesta básica aqui na nossa região do Vale do Paraíba. É claro que medidas, a gente vai falar também, medidas estão sendo tomadas ali para tentar conter essa alta nos preços dos alimentos, mas elas não vão surtir efeito para a população de uma noite para o dia, né? Demora ali um tempinho. E o que a gente pode esperar, né? O que a gente tem sentido aqui no Vale também, né? Esse aumento, mas o que a gente pode esperar aqui para a nossa região, quando a gente fala de cesta básica, pelo menos a médio prazo? O que a gente pode estar esperando aí? É interessante destacar, né, até voltando no assunto já discutido aí no estúdio, assim, o NUPES faz um levantamento em 16 supermercados em 4 cidades aqui do Vale do Paraíba, semanalmente. Essa pesquisa é feita há 28 anos, todas as semanas. Então, nós temos aí uma série histórica bem longa, de 28 anos já. E o que nós temos observado cada vez mais é uma grande diferença dos preços entre os estabelecimentos. Não é objetivo do NUPES identificar e anunciar que o estabelecimento A está vendendo por um preço menor do que o B. Nós não fazemos esse tipo de trabalho, sim, é calcular o preço médio da cesta básica. Mas o que nós chamamos muito a atenção do consumidor nesse aspecto é aproveitar os produtos que estão em período de colheita. Normalmente, o produto que está em período de colheita, ele tem um preço menor e uma qualidade superior. Então, se o consumidor quer consumir tomate o ano inteiro, uma determinada parte do ano, que é o período da entre-safra, ou seja, que não tem colheita naquele período, o produto vai estar muito mais caro. Por exemplo, das frutas, nós temos lá, por exemplo, os primeiros meses do ano é marcado por o período de colheita da manga. Então, qual o resultado? O preço da manga está mais barato nesse período do ano. Se eu for comprar manga daqui a 6 meses, o preço da manga vai estar muito mais caro. Então, nós temos esse período que é interessante, esse processo de alta e baixa. Tomate, batata, cenoura, todos os produtos de hortifruti têm essas grandes variações de preço em função do período de colheita e baixa colheita. Então, essas substituições, até nossa colega nutricionista pode ajudar nisso, é bem interessante essas substituições em função do período de colheita. Se eu quero consumir um produto só o ano inteiro, aí eu vou ter problemas, inclusive, vou gastar um pouco mais. Em termos de perspectiva, é sempre um grande desafio nessa história que alguns produtos vão apresentar alta e outros apresentam queda. Normalmente, por exemplo, quando entra o período de inverno, um produto que deve apresentar uma alta mais significativa é o leite, toda a cadeia produtiva do leite. Todos os anos isso acontece.
nos meses de março, abril e maio, normalmente é o preço o período que a carne bovina está um preço um pouco mais barato que o restante do ano. Então, também é um produto que nós vamos pensar aqui como trabalhar com isso. O preço do feijão, que no início do ano esteve mais barato, talvez lá para julho e agosto pode ser que tenha um aumento no preço do feijão. Então, ou seja, de um modo geral, eu estou pensando aqui muito mais numa estabilidade de preços. Nós não estamos falando aqui em uma perca do controle inflacionário brasileiro. As pessoas mais ou menos da minha faixa etária lembram que nós tivemos problemas de inflação alta no Brasil. Por exemplo, lá nos anos 90, início dos anos 90, os preços em um determinado mês dobraram, aumentaram 91% em um único mês. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma inflação anual de 5%, no máximo vamos chegar a 6%, 7%. Então, cabe ao consumidor fazer uma boa pesquisa na hora de fazer as compras, levando em consideração preço e qualidade do produto e aproveitando essas possibilidades, inclusive de promoções. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, é uma estratégia do setor de supermercados, todas as quartas-feiras, fazerem promoções nesse segmento. Então, as pessoas vão comprar no segmento de hortifruti e já aproveitam e levam várias outras coisas. Então, ficar atento. E como é que eu sei que os produtos estão em período de colheita? Aqueles que estão anunciados nos panfletos dos supermercados. Porque o supermercado jamais vai anunciar um produto que está em período de entre-safra, consequentemente caro. Então, ou seja, eu olho no panfleto, aquele que está no panfleto é aquele que está no período de colheita. E levar em consideração preço e qualidade do produto. Nas feiras livres, como bem colocado pela nossa colega nutricionista, é uma boa opção, mas tem que tomar o cuidado. Quando é a hora da xepa, ou seja, final da feira, há um padrão de qualidade inferior com preços inferiores. Então, tem lá as baciinhas, daí eu junto a sobra da bacia, coloco em cada uma das baciinhas com um preço menor. Mas não é porque esse preço está um pouco menor que eu vou levar uma quantidade maior de produtos, que o prazo de validade dele já está extremamente curto. Qual o resultado? Eu vou ter desperdício dentro de casa, desperdício de produtos e desperdício de dinheiro. O barato pode sair caro. Exatamente, daí a importância também de um planejamento, né? Vou passar aqui para a Thaís pegar esse gancho do Trajano, pesquisar mesmo, né? Cada um tem ali a sua forma, sua organização familiar, pesquisar, tentar pegar, né, frutas, verduras e legumes da época. E também tem outras alternativas, por exemplo, de reaproveitar, né, receitas, por exemplo, com cascas, restos de alimentos. O que dá para pensar de alternativa nesse sentido? Muitas vezes parece, nossa, não dá para fazer isso aqui, mas dá, né, Thaís? Dá sim. Acho que, né, o que o Trajano colocou é super pertinente e acontece mesmo, as pessoas buscam a promoção do preço, isso é super importante, esses dias, né, de oferta nos mercados. A gente pode usar os alimentos in natura de maneira integral, isso é possível. A gente pode também pensar na variabilidade, né? A alimentação ela tem que ser variada, então consumir o mesmo alimento ao longo do ano, né? Ou mesmo o hortifruti ali, então é importante a gente ter essa variabilidade dos alimentos. A gente pode pensar em técnicas de preparo do alimento mesmo, várias formas de fazer esse mesmo alimento. Então, vamos pensar, por enquanto, na carne, por exemplo, né? Eu posso fazer um dia um frango grelhado, um dia um frango com quiabo, um dia uma torta de frango. Então, isso já ajuda a diversificar um pouco. Quando a gente fala de uso integral dos alimentos, né, para reduzir um pouco o desperdício, muitas pessoas às vezes ainda acham, né, um assunto, nossa, como assim, eu vou usar a casca, né? Mas esses itens, os alimentos, quando bem higienizados, né, sempre lavar bem a casca, tirar os resíduos ali do alimento, essa parte dos alimentos também é rica em fibras, tem propriedades e pode ser usado. A casca do abacaxi, a gente pode fazer suco com a casca do abacaxi, chá com a casca do abacaxi, né, usar a polpa, né, que sobra às vezes para fazer um bolo também. Então a gente tem goiaba, a gente pode usar a casca para fazer um doce, para fazer o suco, a semente dá para fazer
uma farofa, tipo uma granola, adicionar ali junto. Então a gente tem várias alternativas com os alimentos in natura de aproveitar o alimento de maneira integral. A gente tem várias receitas também, né, de uso, usar o talo, por exemplo, do brócolis assado, colocar o talo da couve no arroz. São estratégias ali que a gente acaba enriquecendo a nossa alimentação com os nutrientes, né, dessa parte do alimento, que geralmente a gente não tem costume de consumir, mas a gente acaba não desperdiçando também esses itens que são saudáveis e acaba conseguindo aproveitar o alimento de maneira integral. Outro ponto que a gente pode pensar é na maneira como a gente vai armazenar esses alimentos in natura, né, os hortifrutis, porque são alimentos perecíveis, diferente dos alimentos ultraprocessados, que têm um maior nível, né, que duram ali 6 meses, 1 ano, né? Então, são alimentos que têm realmente ali uma taxa, um nível, né, de um tempo de aproveitamento. Se a gente compra em excesso, isso acaba ficando na geladeira, a gente vai ter que desperdiçar, acaba não ficando legal para uso. Então, planejar esse tempo de quanto eu vou consumir, olhar, né, o que eu comprei hoje na feira, deu para a semana inteira. Muitas vezes a gente vai buscando muita variedade, daí a gente compra um monte de coisa da feira, quando vê a final de semana, tá tudo ali na geladeira ainda. Então, às vezes a gente não precisa comprar muito, né, diversos itens. A gente compra um pouco e daí na próxima vez que a gente vai na feira, então nessa semana eu vou comprar chuchu, abobrinha e couve e alface. Na semana que vem, eu vou escolher outros alimentos, cenoura, abóbora, tomate, quiabo. Eu vou fazendo essa variedade ao longo também das minhas compras, o que nessa variedade não precisa estar toda concentrada em uma única compra. A gente pode ir espaçando também ao longo dos meses. Sim, é uma alternativa também de comer ali alguma coisa diferente, né? Sim. Você falou das cascas dos alimentos, né, de ser bem higienizada. Vale reforçar que o SUS, as unidades básicas de saúde ali, elas oferecem, né, aquele hipoclorito, né? Isso. Para você colocar ali na água, né, dissolver, deixar alguns minutos e higienizar todo o alimento, né? É importante também. Tem aí esse serviço distribuído gratuitamente. E você falou das receitas. Hoje também, né, o lado positivo dessa democratização da internet também, que você pode procurar uma receita ali, né, com restos de alimentos, com casca, que também te garante mais uma variedade ali para fazer no dia a dia, né? Muito. Hoje nas redes sociais a gente vê também receitas viralizando o tempo inteiro. Então acho que é importante a gente incentivar essa busca, né, das habilidades culinárias na população. A gente tem visto um aumento do consumo de alimentos fora de casa, né, que também com o aumento da alta dos alimentos tende a aumentar também esse custo, né, para quem faz refeição fora de casa. E buscar habilidade culinária, né, valorizar as habilidades culinárias, a cultura culinária que a gente tem hoje tão amplamente no Brasil, né, várias culturas ali, que as pessoas têm perdido esse hábito de cozinhar em casa. Então, quando a gente vê essas receitas, quando a gente vê essas oportunidades, são momentos que a gente pode ali se aproximar do alimento, descobrir novos sabores, né? Não preciso comer legumes só com sal, né? Cozido no vapor, com pouco sal. Né? Eles têm muito sabor e essas receitas, né, e todas as partes dos alimentos podem ser usadas ali integralmente, agregando ali qualidade na alimentação. Sim, e você falou dessa relação com os alimentos, inclusive para as crianças, né? Quem é mãe, pai também, é interessante trazer as crianças, né, para esse momento do preparo, da escolha, para que desde cedo também elas tenham ali uma relação boa com a alimentação, sobretudo a alimentação saudável, mais nutritiva. Sim, a gente tem dados alarmantes de sobrepeso e obesidade infantil que tendem a piorar, né, justamente por conta do novo estilo de vida que a gente tem adotando, do alto consumo de ultraprocessados, por esse público também. Então, conseguir passar esses hábitos para as crianças desde cedo, né, em vários pontos, desde elas ajudarem a fazer a lista de compra, para conhecer os alimentos, até levar elas junto ao mercado, até colocá-las na cozinha, né, para conseguir fazer uma preparação juntos, são fatores muito importantes e que vão agregar muito para que essa criança no futuro tenha uma alimentação saudável e com menos impacto. Sim. Sem dúvida. Bom, vamos voltar
para o Trajano. Trajano, a gente está aí vendo, né, os mecanismos do governo federal mesmo de tentar controlar essa situação. Uma delas, né, tem essa tentativa aí junto aos estados, a diminuição, né, de impostos para itens ali da cesta básica, né, junto ao ICMS. Que é uma tentativa que eles estão fazendo, né, como falei, junto aos estados, ainda não é um consenso. Além disso, o que você acha de mais que poderia ser feito no caso dessa ação específica? Surtiria um grande efeito na prática? Nem tanto? Nunca é só uma coisa, né, mas é uma tentativa válida? Isso. É interessante destacar, assim, a grande mudança que vai ocorrer já foi feita para 2026, que é zerar todos os impostos sobre os produtos da cesta básica. Depois dessa discussão de ICMS, por exemplo, que vai acabar, então, ou seja, nós vamos ter imposto sobre os produtos e sobre os produtos da cesta básica zerado nas 3 esferas de governo. Isso é extremamente positivo, vai valer isso a partir de quando implementada a reforma tributária já aprovada pelo Congresso Nacional. De imediato, o governo federal fez algumas ações, as primeiras delas, por exemplo, reduzir a tributação de importação. Em alguns segmentos, como café, óleo de soja, açúcar, azeite e sardinhas. Nesse aspecto, os 2 únicos produtos que terão impacto direto mesmo no mercado interno é azeite e sardinha. Por exemplo, a tributação de uma sardinha é de 32%. Agora, zerando isso, tem a possibilidade de você importar esse produto mais barato e, consequentemente, uma concorrência no mercado doméstico com preço menor por consumidor. O azeite também tinha subido muito e isso vai possibilitar um preço menor. Mas o café, por exemplo, não adianta reduzir a tributação de importação, que o Brasil importa muito pouco café e exporta café. As ações com os governos estaduais, é interessante, ou seja, o governo federal tem que reduzir carga tributária, mas tem o ICMS, que é dos estados, também tem que zerar essa tributação. Isso já vai acontecer com a reforma tributária, mas é interessante antecipar o zerar isso. Mas aí eu preciso também discutir dentro do Congresso, do orçamento público de cada estado, como é que vai ficar a conta para ser paga. Mas não há dúvida que a produção de alimentos é um item importante. É interessante também as associações de produtores rurais levar ao executivo propostas de redução de carga tributária, melhora no sistema logístico, fazer várias ações aí. Mas temos que tomar um certo cuidado que não necessariamente a redução dos custos de produção no Brasil, do setor agropecuário, vai representar um aumento da oferta para o mercado interno com preços menores, que muitas vezes pode ter uma redução de carga tributária sobre as cadeias produtivas como um todo, mas isso pode resultar numa maior competitividade, principalmente em relação ao mercado internacional, e exportar mais. E que os produtores não querem taxação para exportação. E eu também sou contrário a essa ideia de taxação para exportação, porque isso impacta provavelmente numa queda da produção no médio e longo prazo. Por exemplo, é o caso do café hoje, que café é um produto de prazo maior. Então, um dos pontos que eu defendo é uma tributação maior de alguns setores, por exemplo, o setor de celulose no Brasil. É um setor que tem avançado cada vez mais em áreas de produção de grãos. Então, esse não deve ser um setor prioritário para o processo de produção rural brasileira. Então, ele poderia ter uma tributação um pouco maior e essa tributação resultando em incentivo maior para os pequenos produtores e para os produtores rurais que produzem mais para o mercado interno. Então, eu sei que batata, tomate, cebola, feijão, são produtos mais voltados ao mercado interno. Então, esses produtos que precisam ter prioridades na linha de crédito oferecida nas 3 esferas de governo, principalmente na federal, e com incentivos fiscais, inclusive de tributação nessas áreas.
porque reduzir tributação para exportação não é bom negócio para nós brasileiros. Nós temos que pensar reduzir a tributação para os produtores que vão oferecer produtos para o mercado doméstico brasileiro. Arroz, feijão e hortifruti, de acordo, nós temos que dar maior incentivo, redução no preço dos insumos e vai por aí. Agora, soja, cana-de-açúcar e celulose, não. Esses produtos, nós sabemos que são produtos importantes para a balança comercial, mas isso, mesmo a soja tendo um impacto na cadeia produtiva do setor de carnes, por exemplo, mas o milho tem um impacto muito maior do que a soja. Então, a gente tem que fazer as escolhas também. E é sempre um desafio extraordinário de política econômica. Você mexe com um, ou seja, eu vou abrir imposto disso, vou ter impacto no outro, e assim vai. É isso, Trajano, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mais alternativas ali, né, que podem ser pensadas para tentar contornar a situação, mas isso no próximo bloco a gente vai para mais um break, mas é rapidinho, a gente volta já já. De volta com Diálogos, o tema que estamos abordando hoje é um assunto que vira e mexe, entra na pauta dos noticiários e também no meio popular, que é o acesso aos alimentos, né? Tá mais barato, tá mais caro. Vou voltar aqui com a Thaís, que é professora e nutricionista, doutora em nutrição também. Thaís, é importante reforçar também nessa área, né, que é ali primária, as políticas públicas. Vale a gente lembrar, a gente tem uma realidade de um país muito pobre, né, ainda, e muitas crianças, adolescentes, infelizmente, basicamente só comem na escola, né, ou têm acesso a uma alimentação mais nutritiva, mais balanceada nas escolas. Então tá aí ainda, né, a maior importância de dar mais peso, mais atenção para essa situação, né, fazer valer essas políticas públicas, aprimorá-las sempre que necessárias. Sim, como até o Trajano estava falando, esse assunto de alta volatilidade de alimentos é um assunto que vai estar sempre acontecendo, né? Então, não adianta a gente pensar que é algo momentâneo, que a gente vai ter que pensar em uma coisa resolutiva única. Não, as políticas públicas de saúde são destinadas para isso e a gente tem que pensar nelas a longo prazo, usar desses momentos para desenvolvimento, aprimoramento das políticas públicas de saúde e né, melhorar as que já estão implementadas. O PNAE é uma delas, que garante acesso à alimentação das crianças nas escolas, tendo, né, também uma boa parte de compra ali da agricultura familiar, mas também pensar em outras políticas públicas que garantam o acesso também da população em segurança alimentar também para alimentos. A gente tem os restaurantes, né, o Bom Prato é um exemplo, né, os restaurantes populares, tem mercados populares que têm aparecido agora também, e o Mesa Brasil é um programa também junto ali com uma parceria que realoca os alimentos para quem tem necessidade. Então, olhar para essas políticas públicas de saúde, visando sempre melhorá-las, ver qual realmente é a população mais vulnerável, para que a gente consiga fazer esse link mesmo, né? Tentando diminuir o desperdício e direcionando os alimentos para quem tem necessidade, diminuindo ali a insegurança alimentar e dando mais saúde e uma melhora do estado nutricional da população. E aí, né, reforçando, como você falou, incentivar esses pequenos produtores também, né, e é uma das alternativas para a gente tentar contornar, consequentemente, os preços não ficarem tão salgados. Sim, com certeza. Eu acho que a população, logicamente tem um incentivo também do governo, mas a população buscando conhecer, né, onde estão esses produtores, eu acho que cada vez mais esse link está sendo feito, né, e a gente está conseguindo conectar os pequenos produtores com o consumidor final, para que não tanto os bairros de classe média, alta, mas que os bairros também em vulnerabilidade tenham esse link, tenham esse acesso, para que consigam ali ter alimento de qualidade, ter um alimento mais barato e que também tenham a possibilidade ali de fazer boas escolhas sem tanta interferência ali do preço. Essa diversidade, né, para que não fique essa seleção, né,
né, mesmo dos alimentos que a gente falava, principalmente de crianças, né, que têm acesso ali muitas vezes a alimentos menos saudáveis, ultraprocessados, para que elas possam também, né, aproveitar ali, conhecer esses alimentos. Porque não adianta ter o acesso, por exemplo, só na escola, né? Então, na escola, lógico que é muito importante que isso aconteça, mas ter esse acesso a esses alimentos em casa também vai fazer grande diferença na vida dessas crianças. É isso. Trajano, tá aí, né, aqui a Thaís pontuou, reforçou algumas medidas, né, aí que podem ser tomadas, reforçadas, e, né, falou da questão dos pequenos produtores, né, que é uma coisa que é interessante ser pensada também. Falando de alternativas também, né, quando a gente fala desse assunto, como você bem pontuou no começo do programa, vira uma bola de neve e acaba sempre, né, virando no final uma pauta política, né? E aí muitas vezes fica até difícil de debater, a população também entra nessa briga, né? Então a gente precisa desmistificar muitas fake news, né? E é um assunto também que divide opiniões, né? Porque aí cada um, na economia mesmo, tem ali uma linha em que segue, acredita. A gente falou no começo do programa que dessa alta do PIB no país, né? Que foi a maior alta desde 2021 e que também a gente teve um aumento no número de pessoas ocupadas, empregadas aqui no país, e também essa renda aumentou um pouco. Uma alternativa também seria aumentar essa oferta, né, dentro do possível, claro, mas aumentar essa oferta de produtos, né, que aí a população ali, se tiver um maior poder de compra, né, acaba consumindo também mais, né? Seria uma alternativa viável? Não é bem por aí? Outras que sejam mais eficazes? É interessante destacar que o aumento da produção agropecuária não necessariamente resulta no aumento da oferta de alimentos para o mercado interno brasileiro. O Brasil é o maior exportador do mundo de carne, por exemplo, é um dos maiores exportadores do mundo de soja, de milho, ou seja, o Brasil é um grande produtor de alimentos para o mundo inteiro. E a lógica das grandes empresas do setor agropecuário é sempre, é claro, vender para aquele que paga mais, e não necessariamente aquele que paga mais é o consumidor do mercado interno, sobretudo as famílias com menor renda. Nesse grupo de famílias com menor renda, a maior parte do consumo delas tem origem também nos produtores rurais de menor porte, que é aquilo que nós conhecemos como agricultura familiar. Então, toda vez que nós criamos programas como o PRONAF, que é o Programa de Financiamento da Agricultura Familiar, com mais crédito para esse grupo de produtores de menor porte, melhor é a realidade também da oferta de alimentos para essa população brasileira. E aí é interessante destacar nesse aspecto que tem crescido bastante a venda direta dos pequenos produtores rurais para os consumidores a partir das feiras livres. Então, uma ação de políticas públicas que pode ser trabalhada com os municípios é facilitar esse processo. Ou seja, será que nós podemos organizar melhor o processo de produção rural? Por exemplo, um dos pontos colocados aqui é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só que muitas prefeituras aqui do Vale do Paraíba compram produtos agrícolas de outras regiões do país que nós não temos essa produção local para abastecer essas escolas, e muito menos para fazer vendas diretas aos consumidores nesse mercado interno nosso do Vale do Paraíba. E eu vejo, na maioria dos municípios do Vale do Paraíba, principalmente os grandes municípios, uma ausência quase total de políticas de produção de alimentos ou produtos agrícolas. Inclusive, nas câmaras de vereadores também, esse é um assunto pouco trabalhado. Eu gostaria de ver mais no legislativo das câmaras municipais aqui, não trabalhando só o preço do café subiu, o preço do feijão baixou, ou o preço da batata tal e tal momento. Eu gostaria de ver muitos parlamentares discutindo alternativas locais de produção agrícola e como isso pode chegar ao consumidor. O que as prefeituras podem fazer na região? Nós temos uma boa oferta de terras para a produção agrícola no Vale do Paraíba, pouco aproveitada.
e quase todos os municípios de grande porte nem têm uma secretaria de agricultura, só para ter uma ideia do descaso que é para esse setor de produção de alimentos e principalmente a produção ligada a esse processo de distribuição lá na ponta. Então nós temos que trabalhar melhor com essa questão em termos de políticas públicas e não só jogar a conta no governo federal, no governo estadual. É responsabilidade dos municípios também trabalhar com as políticas de combate à fome, de oferta de alimentos, e isso é possível ser feito, é possível ser trabalhado. É claro que nós sabemos que o Vale do Paraíba é uma região industrializada, mas dá para diversificar essa economia. Nós temos oferta de terras com boa qualidade para ser trabalhada, nós temos a necessidade de produção de alimentos, necessidade das feiras livres, inclusive as compras públicas feitas pelos municípios. Então, ou seja, essa articulação local é fundamental. Eu estudo o Vale do Paraíba há mais de 20 anos, por exemplo, nós criamos a região metropolitana do Vale do Paraíba e eu nunca vi um debate de qualidade na discussão da nossa região do Vale do Paraíba, na produção de alimentos, ou que esse alimento chegue mais barato ao consumidor. E aí ficamos fazendo crítica do governo federal, governo estadual, e pouco nós fazemos para isso. Então, eu sei que essa é uma TV legislativa, eu quero ver nas próximas pautas aí, nossos vereadores do Vale do Paraíba discutindo alternativas, nossos prefeitos do Vale do Paraíba discutindo alternativas para que nós possamos fazer com que a comida chegue mais barato à população do Vale do Paraíba e contribuindo para a realidade nacional desse processo. E dá para fazer, é questão de prioridade de política econômica. É isso. Então, professor Edson Trajano, deixando essa sugestão, né, que é um dever de todos, né, quando a gente fala principalmente sobre políticas públicas, órgãos públicos, é um trabalho integrado, né, ali, governo municipal, estadual, federal, né, os grandes empresários, todo mundo que tem ali mais influência pode, de certa forma, colaborar. Edson Trajano, muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente e seja bem-vindo sempre ao Diálogos. Eu que agradeço mais uma vez e sempre essas provocações faz parte de nós, pesquisadores, para buscar alternativas que de fato contribuam para o desenvolvimento local e a melhoria das condições de vida da população, principalmente na nossa região. Se não podemos mudar o mundo, podemos trabalhar para mudar a nossa região. E esse é nosso papel como pesquisador de uma universidade regional. Sem dúvida, né? Se cada um aí fizer a sua parte, já é um bom começo. Muito obrigada, mais uma vez, pelas colocações sempre pertinentes. Muito obrigada também, viu? Seja muito bem-vinda sempre ao Diálogo. Foi um bate-papo bastante interessante. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. A gente está sempre à disposição para contribuir nesses debates que são super importantes, né? Tanto para a região quanto para a população mesmo no geral. É isso. A Thaís, nutricionista, doutora em nutrição, que participou aqui com a gente também. E o Diálogos, gente, fica por aqui, mas para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais 12.3, que é nosso canal aberto, 7 da NET e 9 da Vivo. Tem bastante opção, não tem desculpa para não acompanhar a TV Câmara de São José. E se você quiser acompanhar bastidores, sugerir alguma pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa, acesse o nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. A gente fica por aqui, mais semana que vem. Estamos de volta novamente a partir das 4 da tarde. Espero vocês. Até mais!